Tá aproveitando, Carol, que a gente entrou nesse assunto, que é o seguinte, eu sou professor de adolescentes, né? Eu estou lá na escola pública, na escola privada, e eu estou vendo uma mudança, assim, nessa geração. Sim. Né? Então, essa questão aí, de repente, eu sou trans, de repente, eu sou homossexual, eu sou bi, eu sou não sei o quê e tal. Você acha que existe um certo, eu não sei se eu chamei de incentivo, mas que muitas dessas situações são de, sei lá, fuga. Estou com algum problema. Porque assim, não tem como eu não reconhecer a sua condição, a sua, Carol. Né? Mas de repente tem uma menina lá na escola que, sei lá, estava namorando um menino, o menino deu um sabe? E aí, agora eu vou namorar só com menina. Às vezes pode acontecer. Mas eu acho que a gente tem tem várias pesquisas, né, no ramo da sexualidade que mostram que uma tendência da humanidade é cada vez mais desapegar enfim, da formação corporal e do gênero da pessoa e se apaixonar mesmo e ter atração por pessoas, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são... desde Teresa de Lauretis, enfim, várias antropólogas ali, a Rubin, vem falando sobre isso como uma tendência. Mas é um problema isso aí, né? Porque se todo mundo for para esse caminho, a humanidade simplesmente vai, né? Então, mas não vai todo mundo, Não vai todo mundo. Não, tudo bem, mas se for bastante gente... Não é o suficiente. Porque já começa que aqueles que querem manter o tradicional já não querem ter muitos filhos. Então, por exemplo, você está falando de uma questão demográfica, entendi. Porque assim, você imagina, se as coisas se misturarem a esse ponto, e agora, né? Não, mas é engraçado isso porque a longo prazo, muitas mulheres bissexuais, muitas, acho que a maioria das mulheres bissexuais que eu conheço são mães. Tipo, elas querem ter filhos. Querem, né? Então, muitas mulheres trans, pra você ter uma noção do quanto que cresceu o número de barrigas solidárias para mulheres trans no mundo, é algo enorme. Nós conhecemos vários homens trans que engravidaram. Vários homens trans, né, que decidiram não retirar seu útero para poder ter filhos. Então, eu acho que a ideia da continuidade de legado da humanidade, ela é algo muito intrínseco em nossa tradição, seja africana, seja, enfim, cristã, seja qual for. E eu acho que isso é muito arraigado. Então, eu acho, Paulo, que, nesse sentido, esse risco a gente não corre de ter um problema demográfico porque as pessoas não estão mais se casando ou porque as pessoas não estão... mais sendo heterossexuais. Até porque eu que já, assim, dos 15 aos 18 anos, eu fui explorada sexualmente, né? Eu fiz prostituição dos 15 aos 18, numa situação horrível, né? Porque você ser menor de idade e estar nessa situação com cafetina não é bom. Não querendo dizer mal da prostituição, porque é um ofício, tá lá, né? Não é crime no Brasil. Mas, dos 15 aos 18, é um disparate. Eu passei por isso. E dentro dessa experiência, o que mais eu via eram homens heterossexuais que diziam para sua mulher que iam fazer outra coisa e iam lá atrás de homens ou atrás de mulheres trans, travestis ou atrás de outras mulheres. Então, não sei se vai ter um problema demográfico por conta disso. Agora, eu acho que voltando, né, lá para a pergunta. Sim. Para não perder o fio. O que eu acho é que hoje, por conta do debate, as pessoas já, logo de cara, já mostram aquilo para que elas vejam. Ela fala, olha, eu gosto de mulher, ou eu gosto de homem, eu gosto de tudo. Ou eu quero experimentar, porque eu não sei o que eu quero. Né? Eu acho que é um direito também da pessoa não saber o que ela quer com 15 anos, assim, super jovem. E aí, tipo, antigamente, ela não tinha esse direito. Antigamente, tipo, não, você é homem, você tem corpo de homem, você tem que honrar suas calças e você tem que gostar de mulher. E muito cedo. E muito cedo. O meu vô, ele falava como um trauma. Ele falava, eu fui levado aos 11 anos para um puteiro. 11? Nossa. 11 anos, ele não tinha nem, sabe?
E aí ele falava, não quero isso pros meus filhos, assim. Ele teve 9 filhos e, tipo, não. Tipo, vocês vão ter... Então, assim, e era um cara super, né, machão e tal. Rígido. Mas ele contava isso pra mim, né? Então, imagina o que isso deu nele, né? Eu acho que hoje as pessoas têm essa oportunidade, né? Fruto dos avanços, fruto das lutas históricas, fruto de tudo que aconteceu nas últimas décadas, né? Do feminismo, do movimento LGBTQIA, da própria sociedade em geral, que foi entendendo algumas coisas. Então, eu acho que hoje existe um ambiente mais propício para essas coisas surgirem. Mas, olhando em retrospecto, né? 13, 14 anos atrás, que é quando eu estava na escola, já mudou muito do que era para hoje. Eu vou em escola hoje, eu fico chocada. Pra mim, eu fico assim, falei, gente, eu sou a tia... Eu já me sinto a tiazona. Eu me sinto a tia do rolê. Eu cheguei lá no dia 28, Dia Internacional, né, da luta LGBT. Fui lá numa escola na Lapa. Aí, primeira pergunta, 9º ano. Primeira pergunta que eu fiz, gente, vocês sabem o que é travesti? O moleque lá do fundo, que era o mais famoso, não sei o que, ele... Conheço, já peguei e gosto. Eu levei um susto, eu falei, até mexi assim, eu falei, gente... Na época que eu era... E a galera, assim, tudo bem, a coisa continuou, não teve aquela... Não teve ninguém falando... Falei, as coisas mudaram. Mudaram, porque da minha época também... Na minha época ia ser um escândalo, imagina. O povo ia falar horrores. Nossa, então real. houve esse avanço. Mas também não sei se é um muito... avanço com um moleque do 9º ano, tem 12 anos, né? Não, ele tem 14 para 15, Eu acho um avanço porque ele tá leve com isso. Ele tá leve com isso, Não tem problema com isso. E aí ele falou... Achei interessante ele ter essa desenvoltura, né? E isso acabou desenvolvendo uma série de debates muito bacanas. O assunto foi para racismo, foi para desigualdade, foi para outras coisas, o respeito mútuo. Isso foi muito legal. Então, existe essa possibilidade das expressões acontecerem e isso gerar um debate. E não gerar o sufocamento ou a violência. Que era o que acontecia antes. Era o que acontecia. Na minha época, que não tão longe. Eu terminei em 2001. Aí tinha poucas pessoas homossexuais assumidas na escola. E tinha um homossexual na minha sala assumido. E era uma coisa assim, de tipo... Ninguém troca ideia direito... E na hora de fazer trabalho junto, nossa, vou ter que fazer trabalho. Putz, tô no grupo do gay, nossa, vão me zoar e não sei o quê. Era um negócio de tipo... Aí eu lembro que ficaram me zoando uma semana porque me empurraram em cima dele. E tipo, eu caí em cima dele, aí, nossa, escreveram na lousa. O Felipe alisou o fulano. E ficaram me zoando. E era uma coisa assim, pelo amor de Deus, ridícula. Né? Aí tantos anos na mesma sala que ele, que uma hora a gente falava, a gente sentava do lado e falava, pô... E como que é e tal, porque ele tinha que usar o banheiro das meninas, porque ele não podia ir nos homens, porque tinha risco de bater, de sei lá. E não faz tanto tempo assim, né? Eu sou velho, mas nem tanto, né? Mas isso depende também de território, né? Por exemplo, São Paulo, eu vejo as escolas mais nesse sentido que eu falei. Fui para Mogi das Cruzes, outra coisa. Putz, tem essa, né? Também. Muito, muito reacionário lá. Aí tem a ver com as políticas locais e tudo mais, como o assunto é tratado. Tanto que foi lá que aconteceu o caso que uma menina trans foi linchada, né, numa escola. Nossa. Então, e já tinha outros casos que acontecem. Então, você vai... É aquilo que a Paula falou na questão do relatório dos homicídios negros, sim, se aplica verdade. também. Então, você vai vendo dinâmicas diferentes acontecendo em diferentes regiões. Então, uma região ela é mais avançada num sentido de assunto, de poder tratar mais no diálogo, no contraditório, poder trazer o contraditório e não sufocar e violentar. Isso vai lá na ponta reverberar nos dados, nossa, né? Na violência. Sim.
Então, onde vai ter mais violência escolar? Onde tem menos debate. Menos diálogo, menos debate. Menos diálogo, né? Menos espaço para o contraditório. Porque é isso. Eu já fui em escola que eu dialoguei numa boa com uma professora que falou, eu não acho isso certo. Aí eu falei, tudo bem, um direito seu. Mas e o seu aluno que já existe ali, como é que você vai lidar com ele? Você vai excluir, estigmatizar? Ela, não, pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso. Falei, então vamos tratar, né, dessa situação. E eu acho que é a partir disso que a gente vai construindo um ambiente escolar menos violento, né? Porque a escola é um ambiente mais violento. Concordo. Para as LGBTs depois da rua, né? E não é só para as LGBTs, para as mulheres também. Tem muito caso de assédio ainda nas escolas, muita coisa que ainda acontece de violência entre os homens. Eu lembro que, na minha época de escola, as brigas que aconteciam, uma série de coisas que acontecia dentro da escola entre os meninos, era uma coisa horrorosa. Então, por quê? É aí que a gente está falando da masculinidade, sim, aquele assunto que a gente estava falando lá. Sim. Se a gente não consegue mudar esse ambiente, vai crescer pessoas tóxicas. Minha vida na escola era baseada em não ser mulado, não ser chamado de gay ou de ser chamado de pegar ninguém. E o tempo todo você se preocupava com isso. Entra nessa parte de tem que fazer o papel de homem. Garanhão. Não pode ter amiga mulher. Se tem amiga mulher e não tá comendo, tem que comer, pô. E aí a gente cresce baseado nisso, sabe? Escapando de não ser chamado de gay, de não sei o quê. Isso traz um monte de coisa. Aí quando a gente percebe que ou a gente tá morrendo, ou a gente tá matando por isso, ou violentando alguém, ou sendo violentado, mas aí eu acho que ainda demora. Demora muito, né? E é aquela coisa que a gente tava falando sobre correr o risco, né? De todo mundo ir para um caminho, ou todo mundo não ir para um caminho. Acho que a gente às vezes pensa muito pequeno, pensa só em mim, ou na minha família. Ah, não, na minha família. Ou às vezes a gente pensa também muito grande, pensando no mundo, né? Tipo, não, mas e se o mundo for por esse... E aí? Eu acho que a gente, como ser humano, fica meio confuso e mistura tudo, as pautas, né, tal. Uma hora a gente tá falando de, não, porque eu sou contra, eu sou a favor. Aí, na mesma frase, a gente fala, não, mas se o mundo for por esse caminho... Mas como que a gente quer controlar uma coisa que a gente nem controla nem na gente, nem na nossa família, porque tem casos na nossa família, a gente tem amigos. E daqui a pouco a gente está tentando falar de controle do mundo, e daqui a pouco a gente pode, se for falar de demografia, pode cair um meteoro e acabar com metade da população, e aí? Não, mas assim,